todos a gloriosa paz do Senhor, amém? Nós se alegramos, pois estamos na presença do Senhor, conhecendo mais uma parte do povo que irá morar no céu de glória. Nós ficamos felizes pelo convite, pelo qual o nosso irmão e amigo, pelo que eu já ouvi também aqui, a Adrielsa, é isso? Eu chamo de Área, em nome de Jesus. A gente se alegra, né? E também nós ficamos privilegiados pelo convite, o qual aqui foi nos fez, pois a Bíblia nos fala que não tem culto mais importante, mas nós trazemos com nós mesmos que eu acredito que o culto de Santa Ceia é o culto mais importante que nós temos que carregar conosco. Então é de extrema responsabilidade nós estarmos aqui. Então, enquanto nós estamos pregando, vamos intercedendo aí pela nossa vida. Que eu confesso aos amados que eu estou 100% dependente do Espírito Santo de Deus nesta noite. Ontem estivemos conversando um pouquinho, eu e o irmão Adria. Eu falei, meu irmão, vai ser luta, mas vamos chegar lá. Ontem nós estivemos ministrando uma vigília a noite toda. Chegamos em casa, era por volta das 5h30 da manhã, cochilamos um pouco, fizemos uma correria, porque além de tudo, nós congregamos ali na área 24, na Cidade de Deus, que mesmo é uma por 2, e nós estamos ali em meio à festividade de jovens, 3 dias de festividade, então é luto, mas estamos aqui com a honra, com a glória do Senhor Todo-Poderoso Jesus Cristo. Abrem suas Bíblias em Romanos, no capítulo 5, no versículo 18, apenas os 2 versículos, 18 e 19. Glórias a Deus. Que diz a palavra do Senhor também. Não deixar de agradecer também ao pastor Patrício. Também Deus continue lhe abençoando de uma forma especial. Que Deus continue abençoando esse ministério, em nome de Jesus. Portanto, diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso de número 18. Portanto, assim como por um só condenou-se o pecado a todos os seres humanos, assim também só por um ato de salvação liberta-lhes e dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornarem pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos foram aceitos por Deus, também por apenas um homem. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o irmão aqui, o diácono, o qual ele estava agora há pouco dando a sua saudação, eu achei interessante aquilo que ele falou aqui, e é bem verdade, acerca da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Nós recentemente estivemos fazendo um estudo aprofundado acerca da obra missionária do Brasil, no mundo afora, e nós pudemos ver e observar a termo da liberdade que nós temos ainda assim no Brasil de adorarmos e bendizer ao santo nome do Senhor, pois, como eu falei há pouco, nós estamos em uma vigília ontem, a noite toda adorando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor. E em nenhum momento nós estivemos preocupados, talvez com alguém entrando sobre o templo com um fuzil, para nos executar por estar proclamando ao nome do Senhor. Porque nesse exato momento, como foi falado, lá no Oriente Médio, lá na China, na Coreia, tem pessoas em túneis, em florestas, apenas tirando 5 minutos, correndo risco de vidas, para adorar e bendizer ao nome do Senhor. E às vezes nós temos o livre-arbítrio, a liberdade para ainda falar em público, ainda falar em praças, ainda falar nos templos acerca de Jesus, e muitas das vezes nós retrocedemos, e por muitas das vezes nós ainda nos escondemos. E nesta noite eu vim trazer aqui a lembrança, porque eu falei e perguntei para o irmão Adria se tinha algum tema que ele queria para nós trazermos acerca da mensagem de Deus. Ele disse: não, meu irmão, fica à vontade.
Mas eu não poderia trazer nesta noite outra coisa a não ser falar de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. E quando nós olhamos para Romanos, no capítulo 5, no versículo 18, o qual o apóstolo Paulo ali estava tratando com a cidade de Roma, que através de um único homem veio o pecado, e o seu pecado ele trouxe a morte, a desobediência do homem, a ordem de Deus, como nós conhecemos, que Adão e Eva trouxe uma grande consequência para nossas vidas e para o mundo. A outra consequência da desobediência foi a separação entre Deus e a humanidade, assim que surgiu o pecado. Antes da queda, Adão e Eva, eles tinham um relacionamento íntimo com Deus, eles eram próximos a Deus, diariamente eles desfrutavam-se da presença de Deus, dia após dia eles conversavam a livre arbítrio com Deus, todo momento Deus estava ali com eles. Mas a queda trouxe um grande sofrimento e a separação do relacionamento entre a humanidade com Deus. A queda trouxe um grande sofrimento e dor para a humanidade. Antes da queda, Adão e Eva viviam em um paraíso terrestre, como todos nós já conhecemos, onde não havia dor, não havia sofrimento, como já foi orado aqui nesta noite, intercedido por uma irmã. Não tinha nenhum tipo de dor, nenhum tipo de aflição, nenhum tipo de sofrimento. No entanto, após a queda, a humanidade foi expulsa do jardim e teve que enfrentar as dificuldades desta vida, desta terra. A humanidade estava totalmente perdida. Mas o apóstolo Paulo, quando nós lemos a parte B do versículo, diz que também por causa de um único homem, a graça de Deus superabundou e nós tivemos a reconciliação com Deus. E quem é este homem, pregador? Este homem era o quarto homem da fornalha. Este homem, ele é o eu sou do Antigo Testamento. Este homem é aquele que João Batista ali, quando estava batizando no Rio Jordão, no capítulo 1 de João, quando alguns sacerdotes, alguns levitas, que foram enviados por alguns líderes judeus, chegaram até João e perguntaram: João, quem tu és? Conte-nos quem tu és. João disse: olha, eu não sou Elias, eu não sou o Messias que vocês aguardam, mas eu sou o homem que clama do deserto: preparai-vos os lugares, porque logo vem o noivo. João clamava do deserto, preparando-se um lugar para o noivo que havia de vir buscar a sua igreja, salvar a sua igreja. No Antigo Testamento, após a queda do homem, existem inúmeras referências sobre Jesus no Antigo Testamento, de modo que certamente podemos dizer que todo o Antigo Testamento é voltado para a reconciliação do homem com Deus. Pois logo nos primeiros capítulos de Gênesis, após a queda do homem, encontramos uma promessa no capítulo 3, no versículo 15, que diz que sobre aquela serpente o filho do homem esmagaria a cabeça dela. Depois, quando Deus fez um pacto com o nosso patriarca Abraão, prometendo bênçãos sobre a sua descendência, tal pacto e promessa que estavam diretamente ligadas à vida e à obra redentora de Cristo Jesus. Ele é o grande descendente de Abraão, porque quando Deus fez o pacto, fez a promessa sobre Abraão, estava falando principalmente do Messias que viria buscar a sua noiva, que viria trazer o reconciliamento com sua igreja. Glória a Deus. Até mesmo quando Abraão recebeu a ordem de Deus para levar sim o seu filho, o filho da promessa, Isaac, para
ser sacrificado ali no Monte Moriá, Deus proveu um cordeiro para substituir o menino. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, é bem claro em dizer que o símbolo de cordeiro é Jesus Cristo de Nazaré, o provedor das nossas dores, o provedor, o redentor dos nossos pecados. Porque, como já falou aqui nesta noite, nós temos talvez a maior salvação de nossas vidas, que é a graça de Deus que habita no nosso meio.